Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam bem. Então, estou aqui novamente neste dia de hoje para estar dando continuidade à nossa leitura diária. Graças a Deus, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar. Glória a Deus pela sua vida. Então, vamos lá, no capítulo 19 e o capítulo 20, a gente vai estar meditando no dia de hoje, né? Então, a gente vai ver que Davi vai estar voltando para Jerusalém, né, no capítulo 19, né, que as pessoas que acompanharam ele, né, vão estar retornando. E no capítulo 20 a gente já vai ver ali que tem já conspiração contra ele de novo, né? Então vai ter mais guerras aí, né? Então vamos ver o desfecho aí desta situação aí, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti com a tua palavra. Em nome de Jesus, nos orienta neste dia de hoje. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 19, a gente vai ver que Davi vai estar em luto ainda, né, com o filho Absalão, né? Então vamos ver o que diz ali. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como faz os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho meu! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhastes todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas filhas e concubinas. E amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixastes claro que os comandantes e seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai, encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão, e Absalão é quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntei às autoridades de Judá: por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam: a Amasa, você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo o rigor se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe, né? Então esse Amasa, ele era comandante de Absalão, né? Então ele era um dos líderes de Absalão, né? E Davi, bem provável, né, que ele colocou ali para ser comandante no lugar de Joabe, para instigar um contra o outro ali, né? Porque se a gente analisar bem, né, como que o rei Davi ia colocar justamente um camarada, né, comandante do exército que tinha tramado contra ele, né, e indo junto com Absalão, né? Então, a gente vai ver esse contexto no decorrer aí da nossa leitura de hoje ainda, né? As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou
e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas, e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com os seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Então, Abissai, filho de Zeruia, disse a Simei, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sobre juramento: você não será morto. Simei era aquele que vinha jogando pedra e atirando terra no rei e amaldiçoando ele, falando que ele era sangue, né, homem sanguinário, né? E ali o Senhor não matou ele, né, digamos assim, né? Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde um dia que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém, encontrou-se com o rei. Este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Então a gente entende que tinha um servo de Mefibosete e tinha falado que ele foi tratado um reino de Saul, né? Então ele queria restabelecer. Mas aqui a gente vai ver o que Mefibosete fala para ele. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim, ó rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor, ó rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade, né? Então, era esse Ziba que tinha falado a questão de Mefibosete. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar, né? Então, dá para a gente entender que Mefibosete não queria nada daqueles reinados lá que ele quis levantar, né? Alguma herança que ele queria reaver ainda, né? Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já foi 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal?
Tem servo mau, teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permita que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está meu servo Quima, que ele vá com o meu senhor, ó rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei lhe disse: Quima virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimna. Todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos de alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque nos desprezam. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperante do que os israelitas, né? Então, os homens de Judá ali queriam intervir, né? Que eles foram os primeiros a ter feito a proposta para o rei ter voltado, né? Do que o próprio povo de Israel, né? No capítulo 20, a gente vai ver ali a rebelião de Seba contra Davi, né? Então, vamos ver esse contexto aí, né? Eu entendo assim dessa forma, esse Seba aí, bem provável que ele quis se aproveitar aí de uma, digamos, o rei estava um momento e voltando, e ele já quis levantar uma outra rebelião aí para tentar conseguir alguma coisa, né? Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicre, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todo, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicre. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sobre guarda as 10 concubinas que tinham deixado tomando conta do palácio. E ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Então, confinadas, vivendo como viúvas até a morte, né? Essas foram aquelas concubinas que Absalão ali coabitou com elas, né? Então, o rei Davi ali separou elas no palácio, né? E alimentou elas até a morte, e elas não tiveram mais acesso ao rei, né? E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicre, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre.
Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga, né? Então esse Amasa era o que tinha tomado, né, o lugar de Joabe como primeiro comandante, né? E vamos ver o desfecho desse encontro entre os dois, né? Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba, com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri, né? Então foi aí que Joabe acabou matando Amasa, né? E se a gente for ver para frente ali, o Senhor considera ainda Joabe como o primeiro guerreiro dele, né? Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: Quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando um homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-bete-maca. E todos bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-bete-maca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: Ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: Sim. Ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: Longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora, né? Então, a mulher ali tinha angústia ali que eles poderiam destruir aquela cidade, né? E ela foi sábia a ter chamado ele para uma conversa ali e acertar a situação ali que realmente eles estavam só atrás de Seba, né? A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram. Abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adoniram era chefe do trabalho forçado. Josafa, filho de Aliúde, era arquivista real. Seba era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi, né? Então, aqui termina esse contexto aí dessa luta entre Davi e Seba, né?
que o Davi ficou em Jerusalém e eles foram pelejar ali atrás desse Seba, né? E até o próprio Joabe com a questão dele ali, com aquele camarada ali, com aquele Amasa, né? Mas era essa a leitura de hoje, né? Ficou bastante leitura, mas Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por você, pela sua casa. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.